Eu também. Depois ensino médio, depois fundamental na faculdade, educação infantil. Pelo chat você pode passar por água. Qual é o tamanho do ano? Estava saindo de volta, não sei. Neste momento, ela conseguiu ouvir. Isso, eu pedi para vocês gravarem agora. Pode começar, fica à vontade. Já vai aparecer um quadradinho lá em cima vermelho, iniciando a gravação. Então, isso significa que... Eu não sabia que nós estaríamos sendo gravados. Eu creio que seja para Isso, já começou. disponibilizarmos o link. Gravação. Prontinho. Não pode participar. Depois só me chamar no chat, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada, eu que agradeço. O professor sabe sempre que ele vai ensinar. Como ele tem que Não, problema de áudio, é isso? Tem muita gente que quando colocam duas telas, o áudio tem para outra tela. Eu tive aqui problema com isso. Aí, tive aqui. Aí ligava para o moderador, falar com o professor, para tirar a segunda tela, voltar a tela principal, fazer a segunda janela. Porque o áudio já não é na segunda tela. Mas eu gostaria de dar uma orientação. Olha lá. Está saindo áudio ali. Na mesma sala, fica confuso. Tem um browser que você não consegue fechar o áudio, consegue fazer esquema no virtual aqui. eu estou fazendo direto pelo alto-falante mesmo. Tá. Vou falar aqui, pessoal. Senão, eles não estão gravando ainda. Quem é que nós estamos ouvindo aí, Rosângela? Olá. O pessoal de apoio. Pode começar já iniciar a gravação. Por favor. Pode, por favor. Eu acho que o pessoal de apoio está falando aí, com vocês várias podem pessoas ao mesmo tempo. adicionar as pessoas, tá? Já acho que são 8h15 agora. Tudo bem. A plenária não terminou ainda, a gente já autoriza a entrada? Perfeito. Gravando. Você vai mandar a apresentação para o moderador e o moderador compartilha a tela. É que nem todo mundo, Marisa, está assistindo a plenária. Está terminando já. Se a gente... Meu Vai temor... atrasar muito, né? Vou autorizar a entrada de todo mundo. Eu acho que sim, porque meu temor é que depois a gente não consiga terminar às 9h30. O que é depois das 9h30 mesmo? É um intervalo? Intervalo, De quanto tempo? Estão com algum problema? Estão com alguma dúvida? Não, se a gente já permite a entrada de todos, porque ela está com receio, a Maria está com receio. A senhora não está como coordenadora, por isso. Oi? A senhora vai participar, a senhora vai virar coordenadora, eu coloco a senhora agora. Só um segundinho. Eu acho que não é comigo. Um navegador para cada. Deixa eu achar se é a primeira aqui, onde ela está. Eu vou permitir a entrada, tá, Marisa? Manda ver. Cada 2 minutos é uma tela. Prontinho, agora a senhora pode adicionar já. Os mais concorridos. Hoje, justamente, os que mais estejam relacionados. Ainda falando disso, eles estavam no frente. Olá, tudo bem, pessoal? Olá, bom dia. Bom dia.
Nós agradecemos a participação de todos, estamos muito felizes em estarmos aqui para apresentar a vocês o material do Sistema Anglo. Este é um encontro para compartilharmos e conversarmos, ok? Antes de iniciarmos, passaremos algumas informações muito importantes para tirarmos o melhor proveito desse momento. Então, por favor, coloque no chat o nome, a escola e a cidade de onde você está assistindo. As perguntas serão respondidas ao final da apresentação e podem ser feitas pelo chat. E, por favor, também mantenha o microfone silenciado. Marisa, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada por compartilhar conosco os seus conhecimentos e que esse encontro seja muito produtivo. A palavra é sua. Obrigada. Primeiro, bom dia, professores. Sejam bem-vindos a essa manhã e sejam bem-vindos ao Sistema Anglo. É um prazer tê-los aqui. Eu estive lendo, né, de onde vocês vêm, e nós temos aqui nesse encontro, nessa manhã, pessoas de N lugares, isso me deixa muito feliz. Eu sou uma pessoa eu moro em São Paulo, sou uma migrante, mas sou do interior também, e queria dizer o seguinte para vocês, que eu adoro dizer. Antes de escrever material didático, e comecei a escrever material didático, porque antes disso fui professora. E quando as pessoas perguntam, né, qual é a minha profissão, ou o que eu fiz na vida, eu gosto de dizer que, antes de qualquer coisa, eu fui professora, né? Eu acho que tem muito orgulho da nossa profissão, apesar de todos os problemas que nós sabemos, e vocês mais do que eu, porque estão na lida ainda hoje, sabem que nós enfrentamos, não é? Então, bom dia, sejam bem-vindos nessa manhã de sábado, né, que a gente poderia estar aí fazendo outra coisa, e vocês estão aqui para conversarmos e aprender, enfim, e, de verdade, sejam bem-vindos ao Sistema Anglo. Tenham certeza de que nós fizemos o possível para que vocês tivessem o melhor material que nós podíamos fazer, ou pudemos fazer, tá bom? Nós vamos começando, eu tenho muita coisa para falar, então não vou esperar, Rosângela, todo mundo entrar, todo mundo chegar, a gente vai começando para poder dar tempo. Como a Rosângela falou, escrevam as dúvidas de vocês. Se a Rosângela considerar que a dúvida é pertinente para aquele momento, sem problemas, a gente interrompe a minha fala e eu respondo para vocês, não tem nenhuma questão, nenhum problema. Se não, eu respondo ao final, tá bom? Uma outra coisa que pode acontecer é que vocês tenham uma dúvida, que vocês percebam que no decorrer da minha fala será respondida, tá? Então, vamos começar. Estamos aqui falando dos anos finais, né, do fundamental, e eu queria começar, acho que a maioria de vocês já conhece, mas eu queria começar, para quem ainda não teve muito contato com o material, nós vamos dividir a minha fala em duas etapas. Primeiro eu vou falar do material Anglo, e desculpem se eu falo muito com a mão, mas eu não consigo me controlar. Eu fui uma professora que jogava os óculos para cima, etc, etc. Então, primeiro vamos falar da estrutura do material e depois vamos falar especificamente do material de português. Então, como é que se estrutura o nosso material? Se estrutura, em termos físicos, em 4 cadernos, o caderno do aluno e o caderno do professor, 4 cadernos anuais, e para trabalhar com o nosso material, agora vamos entrar na prática. Qual é a primeira coisa que vocês precisam para serem bem-sucedidos para trabalhar com o nosso material? Conhecer o caderno do professor. O caderno do professor é uma ferramenta indispensável para vocês, né? O que faz a diferença para o trabalho com o nosso material é que vocês conheçam o caderno do professor. E por que o caderno do professor é uma ferramenta indispensável? Primeiro, porque no caderno do professor está todo o material do aluno. No caderno do professor está a quantidade de aulas que cada módulo
cada grupo de aulas contém. Notem, os alunos verão no caderno deles módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Vocês saberão quantas aulas tem o módulo 1, quantas aulas tem o módulo 2, o módulo 3 e assim por diante. Isso está no caderno do professor. Isso é para o seu controle. O aluno, os pais não sabem quantas aulas tem cada módulo. Nós, e vocês, por extensão, é que sabem. O caderno do professor traz os objetivos de cada módulo, eventualmente os objetivos de cada aula daquele módulo e, muito importante, as noções básicas daquele módulo e o que diferencia em português os objetivos do módulo e as noções básicas. Os objetivos são mais gerais. As noções básicas são aquilo sem o que o aluno não deveria ir para frente. São aquilo que nós temos que garantir que ele saiba ao final do módulo. Portanto, as noções básicas são mais restritas, entre aspas, do que os objetivos que são mais gerais. Está no caderno do professor, ou estão, sugestões de encaminhamento das aulas, ou seja, uma sugestão de roteiro. Faça isso na primeira aula, se são 3. Faça isso na segunda, faça isso na terceira. Isso é uma sugestão. Se você está trabalhando pela primeira vez com o material, seria interessante seguir. No segundo, terceiro ano, você vai fazer muito melhor do que nós sugerimos. Você conhece sua escola, você conhece seus alunos, e você vai fazer do jeito que você encontrar, do jeito que você achar melhor. Mas observe as nossas sugestões. A nossa intenção é ajudar você a se organizar dentro das aulas. Estão também no caderno do professor sugestões de estratégias didáticas para conduzir aquelas aulas, né? Nós, às vezes, sugerimos mais de um encaminhamento para aquelas aulas. De novo, isso é muito útil no primeiro ano que você... Pode ser muito útil no primeiro ano que você trabalha. Está no caderno, ou estão no caderno do professor, respostas às questões dadas, ou comentários sobre elas, que às vezes ou às vezes são mais importantes que as respostas, porque as respostas, em geral, os professores sabem quais são, elas estão lá mais pro forma, e estão no caderno do professor sugestões de material de consulta, textos, sites, etc, etc, etc. Marisa, portanto, oi? Desculpa te interromper, é que acho que você não está compartilhando a tela, só está aparecendo a tela pequenininha. Ué? Que estranho, porque... Vocês estão vendo? Vocês... Não, ó, o pessoal está indicando que não está vendo. Mas eu acho que você tem que chamar o rapaz, então, porque ele me falou que estava compartilhando. Eu não sei como eu faço. Tá. Eu estou vendo uma tela branca, escrito caderno do professor, contém, e aí todo o material. Eu estou acompanhando. É uma outra telinha que aparece. Isso, bem pequenininha. Tem outra tela, sim, está compartilhando. Estou Aí compartilhando? Dá para fixar ela para ficar maior. Ela está Mas tá pequenininha, pequena. mas está sendo compartilhada assim. Tá bem pequenininha. Mas não tem uma grande? Não. A grande é a que está a senhora, e a pequena é o caderno do professor. Que deveria ser o oposto. Eu deveria estar numa pequenininha. Mas eu acho, Rosângela, que é o técnico... Eu não sei como mudar isso. Tá, pode De verdade. continuar e eu peço para o técnico dar uma olhadinha. Tá bom. Desculpem, Tá bom, pessoal. A gente arrumou antes. É assim que eu tenho aqui na minha tela a minha coisa grande aqui. Mas, enfim, vamos continuar. Mas está dando para acompanhar, pessoal? Sim. Beleza. Sim. Tá bom. Tá. Então, vocês conhecerem esse caderno, lerem esse caderno antes de começar a trabalhar com o material, vai permitir que vocês conheçam o conteúdo com o qual vocês vão trabalhar, e que vocês, muito importante,
equacionem o tempo disponível para as aulas daquele caderno. Isso é muito importante. E também, terceira coisa, que vocês definam as estratégias didáticas que vocês utilizarão. E, eventualmente, que vocês... Vamos chamar no chat. Sim. Oi? É que Olá. não está aparecendo o compartilhamento da tela. Me ouve? Nós estamos com o técnico aí do lado? É, ele saiu. Vou continuar, então. Sim. Oi. Bem, eventualmente que vocês flexibilizem o material. Vou explicar o que é flexibilizar. Quando a gente começa a trabalhar com a aula numerada, isso aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar com o meu material, que tinha aula numerada, porque também trabalhava com material, com livro didático, a gente fica meio apavorado. Como é que eu vou dar conta de fazer isso dentro daquele tempo? A gente, em geral, vê isso como uma certa camisa de força. Então, é preciso que eu conheça o material. Oi? Oi. Sim. Oi, tô aqui, pode falar. Oi, é que não está aparecendo o compartilhamento da tela. Da A Marisa aparece. doutora Marisa? Isso. Ah, tá. Dona Marisa, a senhora pode tentar compartilhar de novo, pra gente ver? Mas como é que eu compartilho? Eu achei que Vamos já lá. tinha... Não, a senhora começou a sua apresentação, mas não está compartilhando a tela. Só precisa compartilhar a tela primeiro, para depois apresentar. Eu deixei do jeito que você me mandou deixar desde aquela hora. Eu não mudei. Então, não, vamos lá. Por isso que eu achei que já estava pronto. Não, vamos lá. Provavelmente deve ter caído o compartilhamento da senhora. Então, a senhora está com a apresentação iniciada, né? Tô. Então, vamos lá. Eu vou pedir para a senhora dar um ESC no seu PowerPoint, para a gente ver sua tela de novo. A senhora consegue ir lá em compartilhamento? Onde é? Não sei. Vamos lá. É lá na janela da reunião. A senhora estava. Na janela da reunião. Isso. Retomar a apresentação. Não no PowerPoint, na janela da apresentação da senhora, onde a senhora vê todo mundo na reunião. No Meet? Isso. Aí vai lá em apresentar agora. Tem o microfone, tem a câmera, tem ativar legendas, aí tem um quadradinho com uma setinha para cima. Retomar a apresentação? Assim, apresentar agora. Você vai ter que ir lá, clicar lá. Eu não tenho apresentar agora, meu querido. Vamos lá. O que está aparecendo para a senhora? Aparece, quando a senhora clica ali, retomar a apresentação. Aparece o que para a senhora? Eu tenho aqui microfone. Do lado tem a janelinha. Eu tenho a câmera, eu tenho ativar legenda, eu tenho enviar reação, retomar a apresentação, é isso? Isso, retomar a apresentação. Vamos ver. Clica nela. Eu clico retomar a apresentação. Isso. E agora? Então, opa, acho que agora veio. Agora aparece. Apareceu? Apareceu. Agora a gente consegue ver melhor. Isso. Tá ótimo. Obrigada, viu? Nada. Obrigada. Desculpa, pessoal. Valeu, Ao vivo é assim valeu. mesmo. Obrigada. Então, vamos lá. Estávamos aqui. Continuemos. Então, vejam. Quando vocês conhecem o caderno, vocês podem fazer uma coisa que nós chamamos de flexibilizar o nosso material. O que significa isso? Significa que vocês podem adequar o conteúdo ao tempo que vocês têm. E como é que vocês vão fazer isso? E é essa próxima tela, que bom que vocês estão vendo agora.
que é o nosso segundo passo. Eu não sei se a Rosângela vai poder ajudar vocês no decorrer do ano. Prestar muita atenção ao calendário anglo, comparando-o ao calendário da escola. Então, o que você tem que olhar? Primeiro, qual é a data de início? Quando é que chega o primeiro caderno? Quando é que começa o primeiro caderno? E quando é que termina o primeiro caderno? Então, você sabe que você dá aula no sexto ano. O sexto ano tem 36 aulas escritas para você dar. Que dia começa, que dia termina? Quantos dias? Você dá aula na segunda-feira, na quarta, tem feriado? Não tem feriado? Quantas aulas reais você dará entre o dia que começa e o dia que você tem que terminar aquele caderno? Tantas aulas. Vai sobrar, vai faltar, tem a prova, tem o feriado municipal, tem o feriado estadual, tem o feriado... Enfim, quanto tempo você tem? No começo, gente, atrasar uma semana, atrasar 10 dias, não é o fim do mundo. Mas você não pode atrasar um mês, porque senão você perde o pé. Então, veja, quando você compara o calendário anglo que a sua escola adotou com o calendário real, você consegue fazer a previsão das aulas que você realmente tem versus as aulas anglo. E aí você consegue verificar como é que você pode trabalhar aquele material. Como é que você pode adequar aquelas aulas ao tempo que você tem? O que você vai... E como é que você vai saber o que você deve priorizar no tempo que você tem? Observando os objetivos das aulas, os objetivos das atividades e as noções básicas que você deve garantir. Então, óbvio, há conteúdos mais simples e há conteúdos mais complexos. Portanto, você pode saber que os conteúdos mais simples poderão ser trabalhados com mais rapidez. A Marisa ou alguém dedicou uma aula lá no roteirinho para aquele conteúdo, mas você considera que a sua turma consegue trabalhar aquilo em menos tempo. Portanto, você pode dedicar mais tempo para outros conteúdos que você considera mais complexos. Até aqui tudo bem? Eu posso fazer uma A pergunta? Leandra acabou de levantar a mão. Pode sim. Pode. Eu acho que isso aqui é um pedacinho meio complexo, Rosângela. Tá. Vamos responder as dúvidas aqui. Pode ser uma pergunta meio assim, é que como tudo é novo para a gente, então a gente fica um pouco inseguro, né? Claro. Eu entendo que eu também já fiquei. Então, é o seguinte, a minha pergunta é, se eu tenho 2 períodos, tá? Eu trabalho aula 1 e aula 2, vou lá no início, né? Eu comecei a aula hoje, eu tenho 2 períodos, eu vou trabalhar somente aula 1 e aula 2. Faltou? Os alunos foram rápidos, terminaram tudo, eu fiz a correção, ok? E faltou aula, assim, né? Para não ficar ociosos. Sobrou tempo. Sobrou tempo. Eu não posso passar para a aula 3, né? Claro que pode. Posso? Mas e daí o meu cronograma que eu tenho lá? A aula 3 vai estar outro dia? O cronograma, professora, é seu. Então, é uma sugestão. Tenha bastante clareza disso. O que nós apresentamos no roteiro, por isso que, inclusive, está escrito. Caso a sua coordenadora diga para você que você tem que seguir o nosso, leia para ela a palavra sugestão. O que nós damos lá é uma sugestão. Nós todos, eu, a Leila e o Ricardo, fomos professores. Então, nós sabemos que a sala de aula é dinâmica. Inclusive, vai acontecer que na quinta A você vai sobrar tempo. E na quinta B vai faltar tempo. Isso vai acontecer. Você sabe disso, eu sei disso. Então, claro que você pode andar um pouco mais numa, assim como em outra, talvez falte um pouco. Isso é natural.
Então, pode sim, não é assim, eu tive 2 aulas, posso dar aula 1 e aula 2. Não. Você pode avançar, sim, tranquilamente. Não vai ter problema, então. Nenhum. Fique tranquila, tá? Muito obrigada. Imagina. Vamos passar para frente, vamos lá. Então, vamos lá. Quais são as premissas do material ângulo, não só de português, mas do nosso trabalho? Nos anos finais, nós queremos, ou no ensino fundamental, nós queremos levar o aluno a adquirir uma formação básica que associe os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, que dê ao aluno habilidades que o preparem para a vida social e que dê ao aluno autonomia de estudos. Por isso, no material ângulo, as tarefas têm função muito importante em qualquer das disciplinas. Vocês vão ver, a tarefa está numa seção chamada Em Casa, e todo módulo de aulas terminará com uma sessão ou com tarefas para casa. Em português, em geral, você encontrará no máximo 2 atividades, 2 tarefinhas por aula. E elas têm os seguintes objetivos: retomada ou fixação de conceitos ou de procedimentos, no caso de português. As tarefas existem também para que se descubra lacunas da compreensão. O aluno vai fazer e vai descobrir, vai te levar dúvidas na aula seguinte. Principalmente em produção de textos, as tarefas servem muito para preparar para a próxima aula. Muitas vezes a tarefa será ler um texto que o preparará para a produção na aula seguinte. E, procedimentalmente, atitudinalmente, a tarefa tem o objetivo de fazer com que o aluno se acostume ao estudo diário. E que ele se acostume ou que ele adquira gradualmente autonomia de aprendizagem, autonomia de estudo. Então, gente, eu sei que é difícil. Se é o primeiro ano da sua escola, se não há uma cultura de tarefa na sua escola, é lógico que com o 9º ano você vai suar. É lógico que com o 8º ano você vai suar, mas o aluno fará a tarefa muito a depender da motivação e da cobrança e do valor que você der à tarefa. Se você pedir a tarefa e não corrigir, por exemplo, pode saber que na semana seguinte ninguém faz. A tarefa precisa ser solicitada, aliás, motivada, solicitada e corrigida. Senão, ninguém vai fazer. Principalmente nos anos iniciais, 6º e 7º anos. Porque eles estão... Se você faz isso com 6º e 7º anos, daqui a 1 ano ou 2, eles farão a tarefa sem reclamar. Agora, espere as reclamações do 8º e 9º, claro, se eles não estão acostumados à tarefa ou ao estudo diário. Tá bom? Enfim, também nós nos preocupamos, né, todos nós, o material do ângulo, em respeitar a capacidade cognitiva de cada faixa etária. Vocês vão ver, por exemplo, que em português, vou falar de português, obviamente, nós sempre começamos com poesia. Mas no 6º ano, o que nós vamos falar da poesia? Nós vamos falar do ritmo, que é perceptível, claro, para uma criança de 10, 11 anos. No 9º ano, nós vamos trazer Camões, que se é compreensível já para um aluno de 14, 15 anos, 13, porque ele foi num crescendo de aprendizagem. Segundo, é fundamental variar as estratégias e as metodologias que busquem motivar os alunos a aprenderem.
E terceiro e não menos importante, para nós é fundamental garantir que os alunos tenham acesso a todo o conteúdo, toda a programação prevista para a sua série. Por isso que eu falei, é normal no primeiro ano, você atrasou o caderno 1 em uma semana, até 10 dias, você recuperou no caderno 2, mas você não pode atrasar um mês, porque você, atrasando o caderno 1, você vai atrasar o caderno 2, e você não vai conseguir dar o caderno 4 inteiro. E isso é uma questão de honra para nós e precisa ser para vocês. Muitas vezes, quando se trabalha com livro didático, não há essa preocupação de encerrar o conteúdo daquela obra. Para nós, o caderno 1 da série seguinte pressupõe que o aluno tenha encerrado o caderno 4 da série anterior. Então, é uma questão de honra para nós, e nós queremos que seja para os nossos professores encerrar o conteúdo a cada ano, dar todo o conteúdo da série a cada ano. Por isso que é importante a gente ficar de olho no calendário, a gente programar as nossas aulas, a gente conhecer o conteúdo para poder flexibilizar e trabalhá-lo, a fim de que o aluno tenha acesso a toda a programação daquela série. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Nenhuma pergunta ainda, só a Lilian que colocou que o cronograma é flexível, de acordo com o desempenho de cada sala, que dá para acelerar ou retardar de acordo com a sala. Uhum. Tá. Alguma sugestão quando o mesmo caderno língua portuguesa é dividido entre duas professoras? Veio agora a Cristiane perguntando. Sim. Professora, nome? Cristiane. Professora Cristiane, eu mesma trabalhava assim. Na verdade, eu vou até adiantar aqui, para contar para vocês, que nós somos 3 autores. O Ricardo escreve leitura, a Leila escreve estudo da língua, ou análise linguística, nos termos da BNCC, e eu escrevo produção de textos. Por que o nosso material está dividido assim também, né? Não, mas não só. Para você ter uma ideia, nós trabalhávamos em 3 frentes antes de escrever, né? Nós viramos escritores porque éramos professores, já contei isso no começo. E então é a mesma coisa quando você trabalha em mais de um professor, né? Muitas escolas fazem com que o curso de produção de textos seja dado por um professor diferente. Na escola em que nós trabalhávamos, era uma escola conveniada do Anglo, o curso de produção de textos era dado por um professor diferente, porque era um curso muito trabalhoso, exatamente por causa da correção, né? Era muito texto para corrigir, etc. Então, é possível sim. O que eu costumo dizer? Vocês vão ver daqui a pouco. Não, mas eu explico daqui a pouco. Rosângela, você pergunta isso de novo daqui a pouquinho, acho que depois da próxima tela, aí eu já consigo falar. Tá? Ok, tá bom. Professora Cristiane, peraí. Deixa eu falar primeiro da carga horária, de português agora. A nossa carga horária é 6º e 7º anos, 6 aulas semanais. Cada caderno tem, portanto, 36 aulas escritas. 8º e 9º ano, 5 aulas semanais. Cada caderno tem 30 aulas escritas. Então, vejam. O que eu quero que vocês prestem atenção? Se a gente considerar um bimestre e o 5º ano e o 6º ano tiver 6 aulas, no bimestre, 6 vezes 8 serão 48 aulas. Nós escrevemos 36. As aulas escritas são 3/4 do total. Por quê? Porque tem o feriado, porque tem a prova, porque tem alguma festividade da escola. Então, vejam, sempre as aulas escritas, nós consideramos que elas compõem 3/4
quartos do total, aspas, ideal de aulas daquele bimestre, tá? Se o oitavo ano tem 5 aulas, num bimestre, 5 vezes 8, 40. Nós escrevemos 30. Portanto, o número de aulas escritas é menor do que o número de aulas reais. Por quê? Porque você pode precisar atrasar um pouco, porque você pode ter uma semana de, sei lá, a sua escola faz uma semana de feira de ciências, aquela semana não tem aula. Aí como é que você faz? Com a tal da aula numerada. Então, tudo isso pode ser jogado, entre aspas, nessas aulas, nesse vazio que vocês estão vendo aí, tá? Alguma dúvida? Tocamos. Por enquanto, tudo ok. O ensino de língua portuguesa, vamos começar dizendo isso. Ao contrário de outras disciplinas que trabalham com conteúdos e conteúdos conceituais, nós, no ensino fundamental, estamos trabalhando basicamente com procedimentos. Nós estamos no ensino fundamental trabalhando basicamente com o procedimento de ler e de escrever. Tá? Isso é o curso de português no ensino fundamental. Depois eu vou falar mais disso. E nós trabalhamos, e aí vamos lá, professora Cristiane. Nós trabalhamos com 3 frentes, com módulos que variam entre 2 e 4 aulas, sempre nesta sequência. Leitura, estudo da língua, produção de textos. Sempre. Isso significa que leitura será sempre módulo 1, estudo da língua 2, produção de textos 3. Leitura 4, estudo da língua 5, produção de textos 6, e assim por diante. E essas 3 frentes, desde que nós escrevemos o primeiro caderno lá no século passado, que coisa, não? Pior que a verdade. Nós considerávamos que era necessário, e nesse ponto, desculpe a falsa, eu não vou ser cabotina, mas é verdade, nós considerávamos que nenhuma dessas frentes deveria ter prioridade sobre as outras. Então, desde o século passado, ao contrário de produção de texto, tem uma pagininha só no material, produção de texto sempre teve o mesmo número de aulas que leitura e que estudo da língua. Então, se você tem 36 aulas num caderno, saiba que você tem 12 aulas de leitura, você tem 12 aulas de estudo da língua, você tem 12 aulas de produção de textos. Se você tem 10 aulas num caderno de 8º ano, 30 aulas num caderno de 8º ano, você tem 10 de leitura, 10 de estudo da língua, 10 de produção de textos. É isso que vocês estão lendo aí, entre parênteses, a mesma importância e o mesmo número de aulas. Respondendo à professora Cristiane, o que vai acontecer com quem dá produção de texto, por exemplo, seja isolado ou não? Produção de texto é o módulo 3. O que eu sugiro no comecinho do ano para quem dá produção de textos? Que você ajude o seu colega de leitura ou de estudo da língua a adiantarem os módulos 1 e 2, porque o módulo de produção de texto, eu vou falar disso daqui a pouco, vai depender dos módulos 1 e 2. Se você começar do módulo 3 e o aluno não tiver visto o 1 e o 2, vai ficar uma coisa esquisitíssima. Você vai ver por quê daqui a pouco. Então, entre na aula de português, entre no curso de português e mostre ao seu aluno que a escola não é fragmento. Para mim, Marisa, a pior coisa que nós podemos falar para o nosso aluno é que o conhecimento são gavetas. E pior ainda, que o curso de português são gavetas que se abrem e se fecham. Então, mostre para os seus alunos que, embora haja mais de um professor no curso de português, esses professores estão unidos. Eles estão trabalhando o curso de língua portuguesa.
Então, num primeiro momento, ajude o seu colega, ajude o curso a andar nos módulos 1 e 2, para você chegar no módulo 3 de produção de textos, que deve ser lá a aula, não me lembro mais, mas digamos, em qualquer série, deve ser lá a aula 4, aula 8, aula 7, mais ou menos, tá? Então, no começo do ano, trabalhe junto com o seu colega, veja onde ele parou, continue a aula dele, converse. O nosso material conversa. Nós escrevemos, eu, o Ricardo e a Leila, conversando, mandando a aula um para o outro, dando palpite. Então, o curso de vocês, se forem 2, será muito melhor se vocês conversarem entre vocês. Tá? Então, respondi, professora Cristiane? Espero. E como é que o nosso curso anda? Continuando nessa nossa tela. A progressão do nosso curso de português se dá em espiral. Os conteúdos são recorrentemente retomados e aprofundados. Eu vou pegar como exemplo o estudo da poesia. Então, nós começamos no 6º ano abordando a poesia sob o ponto de vista do ritmo. No 7º, acrescentamos ao ritmo a questão da imagem. No 8º, juntamos mais claramente a imagem e o ritmo, as dimensões imagética e sonora, para, no 9º ano, abordarmos a dimensão imagética, sonora e conceitual, aí pegando Camões. O mesmo se dá com o texto argumentativo. Eu não falo em texto argumentativo no 6º ano, eu falo em argumento. Mas o aluno começa escrevendo parágrafo. O que você acha disso e que argumento você tem para justificar sua opinião? Eu não falo em texto argumentativo. Eu não posso enganar o aluno dizendo que um parágrafo é um texto argumentativo. Isso eu vou falar a partir do 7º, aprofundar no 8º e aprofundar mesmo no 9º ano. Isso é o que nós estamos chamando, que nós chamamos de abordagem em espiral. O conteúdo é tocado, avançamos, voltamos e aprofundamos. Avançamos, voltamos e aprofundamos. Trabalhamos, portanto, com uma perspectiva de curso de 4 anos, não de um curso, entre aspas, que apresenta o conteúdo, vai, morre. Apresenta o conteúdo, vai, morre. Enfim. Tá? E como é que se dá a interação entre as 3 frentes? O elemento que unifica, que dá o elo entre as 3 frentes, é o texto. E, portanto, aparece nas aulas de leitura, né? Lembrando aí, pus aí para vocês lerem um texto, um trechinho da BNCC, que o texto, então, ganha centralidade na definição de habilidades, conteúdos e objetivos. E por que o texto? Porque a aula de leitura é a primeira, porque ela traz o texto, né? Sempre o primeiro módulo de cada bloco de 3, né? Leitura, estudo da língua, produção de textos. Leitura, estudo da língua, produção de textos. Por que os textos? Né? Como elementos norteadores. Porque eles permitem reconhecer ou conhecer na prática as características dos gêneros textuais. Não adianta eu falar como é que é uma carta, como é que é um conto, como é que é um bilhete, enfim, como é que é uma crônica, se o aluno não tiver um exemplo concreto na sua mão para que ele o conheça. Os textos permitem analisar a língua e a linguagem em situação de uso naquele texto. E os textos lidos permitem que os alunos obtenham, atenção para as aspas, modelos para a produção textual. Modelos.
temáticos e modelos sobre como se escreve. Essas aspas estão aí, porque tem muita gente que tem preconceito, né, contra a palavra modelo, mas a palavra modelo está aí porque eu acredito no seguinte, gente, nenhum de nós faz nada se não tiver tido uma experiência antes. Ninguém escreve nada se não tiver visto um exemplo antes. Nada. Se você nunca tiver lido uma autobiografia, você não faz a sua. Não adianta. Então, nós estamos aqui falando de textos modelares, daquilo que apresenta ao aluno as possibilidades, né, os gêneros possíveis, para que ele apreenda aquilo que a cultura da humanidade criou. Para quê? Primeiro a gente tem que aprender o que os outros criaram, para depois a gente criar os novos, né? Essa é a minha ideia. Então, vamos lá. E quais os textos, né, que nós escolhemos para desencadear os nossos conteúdos? Nós optamos pelos de maior circulação social, e claro, gente, vocês não vão encontrar receita lá no material do Ricardo, que é de leitura. Em produção de texto ainda tem um pouco, tem tutorial, mas aí nós optamos por não gastar uma aula de leitura só para ler uma receita. E os mais adequados à capacidade cognitiva do aluno a cada ano, claro, e aqueles gêneros indicados pela BNCC. Alguns gêneros que a BNCC indica para vários anos. A gente não ficou repetindo demais, porque, de verdade, a gente tem que fazer escolhas. Há gêneros que a gente queria pôr e não cabia. Porque senão você tem que pôr uma quantidade enorme de gêneros no material e não aprofundar nenhum deles, e não ensinar nenhum deles. Então, primeiro pensei nisso. Faltou tal gênero, talvez tenha faltado. Porque quando você escreve, você tem que fazer escolhas. E a gente escolheu aqueles que nos pareciam os mais importantes para a aprendizagem do aluno, né? E a aprendizagem, inclusive, das estratégias de leitura, que é o que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, vamos lá. No material de português, quais são as seções do caderno do aluno? Primeiro, você vai encontrar uma página de abertura, quem viu o caderno já viu isso. Essa página de abertura sempre tem uma questão ou duas que introduzem o aluno no tema daquele módulo. Depois, você vai encontrar teoria. No caso de leitura, você vai encontrar textos, às vezes em estudo da língua também. Depois, as atividades, que podem ser de linguagem, de leitura. No caso de produção de texto, você vai ter prática escrita, prática oral, enfim. Eu queria... depois, há também as atividades digitais, o prepare-se e a tarefa de casa, sobre a qual eu já falei, e em leitura e estudo da língua, há as questões teste. Estas são as sessões. Vocês vão conhecer. Tem alguma dúvida? Eu vou passar isso aqui para a gente ir para frente e depois sobrar também tempo para vocês fazerem as perguntas de vocês, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho de leitura. E eu queria que vocês se sentissem muito à vontade. Eu não fiquei, assim, parando demais em cada uma, mas se sintam muito à vontade para fazer as perguntas que vocês quiserem, tá? Primeiro pressuposto do curso, das aulas de leitura. Isso eu peguei das palestras do Ricardo, autor dessa frente. A frente de leitura deve ser tomada como um curso, como um percurso de aprendizagem. Tá? Temos que considerar que tomamos o aluno no 6º ano para que ele, em 4 anos, adquira capacidade leitora. As atividades das aulas de leitura têm 2 objetivos.
básicos, né? Levar à compreensão dos textos que estão sendo lidos e dos enunciados, já falo deles daqui a pouco, e levar à análise e à apreensão das características do gênero. Eu estou dizendo aqui que os textos foram escolhidos também para que o aluno conheça os gêneros textuais com os quais ele convive. Então, os textos não estão ali só para serem lidos e apreendidos enquanto conteúdo, mas enquanto gênero e enquanto estrutura temática do gênero. E as questões ou as atividades de leitura visam também a que o aluno crie estratégias de leitura. Então, vocês vão ver, por exemplo, nas aulas de leitura, há momentos em que o Ricardo cria atividades de segmentação, de criação de títulos de determinados segmentos. O que nós estamos fazendo ali? Nós estamos fazendo atividades de estratégia de leitura. E não de compreensão do que se lê ou de atividade relacionada ao gênero, mas atividade de estratégia de leitura. Só retomando a questão do enunciado, nós consideramos que faz parte da aula de leitura a compreensão do enunciado. E o Ricardo não faz concessão. O enunciado das aulas de leitura não foi e não é simplificado. Então, muita atenção. Queria pedir para os professores, muitos de nós, às vezes até para ajudar o aluno, a gente não lê o enunciado, a gente traduz o enunciado. Ou a gente lê e já traduz. Parará, 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 aqui é preciso fazer em X. Deixem que o aluno tente ler e compreender o enunciado sozinho. E o enunciado, o texto do enunciado do Ricardo não é fácil. O aluno deve ter dúvida, mas deixe que ele levante a sua dúvida. Não traduza. O enunciado da aula de leitura faz parte do aprendizado de leitura. Há aluno que vai mal em provas, seja teste, seja dissertativa, porque ele não lê enunciados. Muita atenção para isso nas aulas de leitura. Claro que muitas vezes as outras disciplinas acham que é só a gente que tem que ensinar isso, e eu discordo fundamentalmente, mas muita atenção para isso também. Às vezes a intenção da gente é a melhor possível, mas eu acho que é um erro que a gente comete, às vezes sem perceber. Nas atividades de leitura, há uma progressão de dificuldade. E nos textos também, como eu já disse. Mas nós consideramos que o aluno aprende a ler em sala de aula. Portanto, nós não nos recusamos a colocar no material aquilo que se considera, aspas, mais difícil. Vou dar um exemplo. Quando a gente começou a pôr Machado de Assis no material, no 9º ano, tá? No 9º ano. Das primeiras vezes que a gente fazia reunião com os professores se surpreendiam. E muitos deles diziam para a gente, às vezes era presencial, e diziam às vezes para o Ricardo, mas eu dou Machado, conto do Machado, livro de contos, como leitura extraclasse. E o que nós dizíamos? Ora, o Machado não é um autor fácil mesmo. A leitura do Machado precisa ser ensinada. E, por isso mesmo, que ela precisa ser feita em sala de aula. Isso não significa que ela não possa ser feita extraclasse. Mas ela precisa ser feita em sala de aula para que o aluno seja ensinado, para que o professor ajude o aluno a aprender a ler Machado. Então, veja, toda vez que você considerasse, nossa, mas esse texto é meio difícil, considere que ele está ali porque o aluno vai lê-lo com a sua ajuda. Ele está ali porque ele
nós consideramos que o aluno está aprendendo a ler e aprendendo a ler com você. É por isso que ele está ali. A nossa ideia não é que o aluno vá ler textos mais difíceis sozinho, para dizer, ai, eu detesto ler porque eu não entendo nada desse negócio, essa gente é muito difícil, eu não entendo literatura, por isso que eu não gosto de ler. Tá? Vamos lá. E em leitura, quando você conhece o caderno do professor e o objetivo de cada atividade, de cada aula, você muitas vezes vai falar, nossa, quanta questão aqui sobre esse texto, 12, meu Deus, não vai dar tempo. Muita atenção, se você conhece os objetivos daquele módulo, você pode reservar mais tempo para as questões mais difíceis ou mais importantes, de acordo com os objetivos da aula, de acordo com as noções básicas, e menos tempo, por exemplo, pedindo respostas orais para questões mais simples, menos importantes, mais óbvias, às vezes, se você precisar ganhar tempo, tá? Alguma dúvida até aqui? Bem. Não, tudo ok. Vamos lá. Só comentários falando a respeito de que a abordagem espiral gradativa é muito boa, é um estímulo para levar o aluno não só a interpretar, bem como a competência textual. Então, alguns comentários bacanas. Beleza, professor Marcelo, obrigada. Então, vamos lá. Estudo da língua. Eu queria começar lendo um trecho da BNCC, que eu acho ótima. Vamos lembrar que eu comecei trabalhando como professor de português numa época em que dar aula de português, e eu fui aluna também numa época em que dar aula de português era aprender gramática, e eu só decidi ser professor de português no segundo colegial porque eu odiava português. Estudos de natureza teórica e metalinguística sobre a língua, sobre a literatura, teórica e metalinguística sobre a língua e sobre a literatura, sobre a norma padrão e outras variedades da língua, não devem, isso aqui devia estar pintado e não sei por que eu esqueci, não devem, nesse nível de ensino fundamental, ser tomados como um fim em si mesmo, devendo estar envolvidos em práticas de reflexão que permitam aos estudantes ampliarem suas capacidades de uso da língua ou de linguagens em leitura e em produção. Então, vamos começar falando de análise linguística pensando nisso. Os estudos teóricos e de metalinguagem não são o objetivo principal no ensino fundamental. Traduzindo, no ensino fundamental ainda estamos ensinando, e consideramos isso, concordamos com a BNCC, ainda estamos ensinando o aluno a ler e a escrever bem. Ele já sabe, já chegou no 6º ano, já lia, já escrevia. Estamos aprimorando isso. Portanto, nesse momento, o que menos interessa, não é que não interessa, mas o que menos interessa é a aprendizagem de conceitos, de definições e de regras gramaticais. Eu costumo brincar, e vou brincar com vocês também, dizendo o seguinte: quem é que não sobrevive sem saber a diferença entre a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal e objetiva indireta? O planeta sobrevive sem isso. Gente, eu sou professor de português, e me desculpem os professores que gostam bastante de gramática, eu respeito, acho que é um conhecimento. Agora, querer que um aluno de 14 anos seja um especialista nisso, nós temos que contar para ele que isso existe, claro, mas não podemos exigir que esse aluno saiba isso, coisa que muitas vezes até nós ficamos em dúvida. Vamos consultar mais de uma gramática?
Eu já vi resolução de prova em que professores levavam uma pilha de livros de gramática, assim, para ver, até porque, né, a coisa muitas vezes não é simples. Então, vamos lá. Vamos falar de estudo da língua e vamos partir desse pressuposto. Assim, os objetivos básicos de estudo da língua são refletir sobre o funcionamento da língua. Por isso que eu falei lá atrás, começa com o texto. E o estudo da língua vai se dar sobre o texto, seja o texto lido no Ricardo, ou quando o texto que o Ricardo colocou não serve muito aos objetivos da Leila, ela vai por outros. As aulas de estudo da língua estão também recheados de texto, às vezes curtos, porque às vezes o Ricardo precisa pôr um gênero, que é o texto é longo. Por exemplo, o gênero teatral. Então, não adianta a Leila ficar retomando, é cansativo para o aluno. Então, ela vai por outros textos pequenos para tratar de determinados fatos linguísticos. Então, objetivo de estudo da língua, refletir sobre o funcionamento da língua, aplicar o conhecimento linguístico para compreender o que se lê e para produzir textos e selecionar formas adequadas e eficazes, né, claro, de expressão, seja oral, seja escrita. Vamos lembrar que em produção de textos, por exemplo, hoje, claro que a gente privilegia o escrito, tem que, né? Até porque se a gente ficar só fazendo texto oral, até as famílias nos cobrarão, né? E o escrito é mais difícil. Então, a escola precisa mesmo, a meu ver, se centrar mais no escrito. Mas é preciso diferenciar o oral do escrito, inclusive em estudo da língua. Então, estudo da língua, hoje, nosso material tem menos teoria, mais prática da língua, mais atividades de prática da língua e mais reflexão sobre a língua. Isso não significa que não traga todo o conteúdo previsto para os anos finais. Está lá, morfologia, sintaxe, está lá. Mas sem ser aquela gramática normativa e descritiva. A sintaxe e a morfologia estão lá, mas sempre relacionadas à prática da língua, sempre relacionadas aos textos lidos ou a textos conhecidos. E, por isso, uma coisa muito importante. Às vezes, há professores que gostam muito de gramática e consideram, principalmente porque o nosso conteúdo é em espiral, então o professor, às vezes, de sexto ano, beleza, eu não vi seu nome, mas eu li um pedaço que você escreveu, que bom que você ficou mais tranquila. Não deu para ler inteiro, porque eu a não Lilian, vejo. Lilian Fernandes. Beleza, Lilian. Fico feliz. Mas uma coisa muito importante que a gente quer dizer é assim, a gente viu, e eu estou falando isso por causa da prática, a gente viu muitas vezes professores, principalmente quem gosta muito de gramática, falam, não, mas eu acho que a estudo da língua é fraco, porque não dá tudo. Eu me lembro lá, né, também isso do século passado já, tinha professores que davam listas e listas de verbo, porque a Leila não dava listas e listas de verbo, entendeu? O aluno decorar, enfim, claro que isso é do século passado, eu estou dando um exemplo extremo, né? Mas o que nós sempre pedimos, assim, não acrescente. Você vai perder tempo e você vai trabalhar aquilo que não é preciso. O aluno, no decorrer dos anos, ele vai aprender aquilo que é necessário para esse momento. O estudo da língua, no sentido da metalinguagem, vai voltar no ensino médio. Então, uma loucura. Antes, a gente chegava no 9º ano falando de subordinada, completiva, nominal, depois o aluno ia para o primeiro colegial falar de substantivo, gente. Ele voltava tudo, começava tudo de novo. Então, é uma questão de gradação.
Então, nós sempre dizemos assim, não caia na tentação, vamos chamar assim, de completar. Acredite no nosso material. E tem bastante atividade lá para você. Tem bastante atividade. Se você completar, não vai dar tempo. Alguma dúvida, pessoal? Bem, nossa senhora. A gente tem 10 minutos. 10 tá? minutos, acabei de ver, estou acompanhando aqui. Minha nossa senhora. Vamos. Não, mas agora eu corro. Tá bom. Bem, o pressuposto fundamental de produção de textos é que a ênfase do curso está no processo de produção. Nós valorizamos o trabalho do aluno, a reflexão, o planejamento, a revisão, a reescrita, e não a quantidade de textos que o aluno produz. Tá? A nossa ênfase, fiquem com isso na cabeça, está no processo de produção. E quais os gêneros, né, que nós trazemos para o aluno conhecer e produzir? Como em leitura, os mais utilizados socialmente e os mais adequados à faixa etária e ao contexto escolar. Atenção para isso, né? Há gêneros que são muito interessantes, mas que a gente não dá conta na escola. Então, eu adoro contar uma... Eu vou gastar um tempinho para contar uma história. Uma vez eu estava escrevendo e eu pedia para o aluno, na atividade do material, escrever uma carta. O tema era carta. Era uma carta ficcional para uma personagem. A minha leitora crítica escreveu para mim assim, Marisa, mas você não acha que seria muito mais interessante o aluno escrever uma carta real para a avó, né, e pôr no correio? A leitora crítica. Eu adoro contar essa história, porque eu já fui professora, né? Eu escrevi para ela. Chamava, não vou falar o nome. Eu escrevi para ela, olha, eu acho muito mais interessante o aluno escrever para a avó, para a tia, mas se eu puser o pai também vai achar interessante, a mãe. Se eu puser no caderno do aluno, eu quero saber o seguinte, quem vai comprar o selo? Porque tem mãe que vai mandar, tem mãe que não vai mandar. Quem vai comprar o envelope? Quem vai ao correio? E se o professor não levar o correio, vai ter um monte de família que vai reclamar do professor. Então, eu tinha posto a carta real como atividade extra no material, no caderno do professor. Professor, como atividade extra ou complementar, ou você pode substituir a carta ficcional por uma carta real. Mas, claro, botei no caderno do professor. E claro que eu sabia que era mais interessante. Agora, eu sei o que é escola. Então, por isso que eu escrevi aqui. As propostas precisam ser adaptadas ao contexto escolar. Não adianta a gente pensar, eu colocar uma ideia maravilhosa que só vai dificultar a vida do professor. Porque a gente sabe como é que é. Todo mundo traz selo. Tem 5 que não trazem. Todo mundo traz envelope. Tem 7 que não trazem, gente. Essa é a vida. Essa é a vida. Quem já foi professor, não sei se você já foi, Rosângela, mas essa é a vida. Né? Já foi, sim. Então, mesmo as propostas que estão lá, pessoal, elas podem e devem ser adaptadas às condições da sua sala de aula ou da escola. Se vocês considerar que elas são muito complexas para a sua turma, elas podem ser simplificadas. O que elas não podem? E aí eu vou ser peremptória, alteradas. Se eu estou trabalhando determinado gênero, você não vai mudar para outro. É aquele gênero. Ele leu aquele gênero, ele leu o texto modelar, ele leu as características do gênero. Então, você pode simplificar a proposta, você não pode mudar. Não pode falar de outra coisa. Nós estamos falando de laranja, você vai pedir banana. Não, isso você não pode fazer. Certo? Então, vamos lá. A relação das aulas de produção de texto estão sempre no final da sequência, né, de cada sequência de 3. A relação com as aulas de leitura é sempre direta e muito frequente, né? Eu só não tenho relação direta com o Ricardo quando
ele está trabalhando um gênero que não é adequado para a aula de produção de texto. A relação com as aulas de leitura é indireta. Eu não posso pedir uma produção de texto e pedir para o aluno fazer revisão só do aspecto que ele estudou naquela aula anterior de estudo da língua. Isso, quem vai fazer a ponte é você. A revisão de linguagem do seu aluno deve ser definida, principalmente por você. Você conhece a sua turma. Você sabe se a sua turma tem muito problema de grafia. Portanto, você vai centrar fogo nessa revisão, no aspecto linguagem, na grafia. Não adianta eu ficar dizendo, eu posso até pôr, faça a revisão de grafia, mas a ênfase nisso é você que vai dar ou não, porque você conhece a turma. A ênfase no processo em produção de textos pressupõe em todas as propostas, todas sem exceção, 4 etapas. No mínimo, você pode fazer mais. Está lá, 4. Estão lá, 4. Planejamento. Não existe texto sem planejamento. Primeira versão. Revisão. E reescrita, às vezes não dá. E versão final. Isso, essas etapas, esse processo, é conteúdo, gente. É preciso ensinar o aluno que escrever se dá em 4 etapas no mínimo. Ninguém escreve, inclusive você, professor. Você vai fazer uma prova para ele. Primeiro você planeja, depois você rascunha, depois você corrige, e depois você vai... Conte para ele. Conte para ele como é que você escreve. Até porque é bom que você conte para ele as suas experiências e dificuldades com produção de texto. Eu gostava muito de contar. Isso nos aproxima deles. Que escrever não é fácil, não. Escrever é difícil. E aí vamos falar um pouquinho do processo de revisão, porque eu preciso correr. O processo de revisão, ele é tão ou mais importante que a sua correção ou a sua atribuição de notas. O aluno muitas vezes não quer fazer atenção 8º e 9º anos. E a revisão deve ser vista como um conteúdo, tanto pelo aluno como pelo professor. E a revisão não pode, às vezes o aluno pensa que fazer revisão é ver a linguagem. Vou ver o que tem de erro aqui. Ensine o aluno que rever o texto não é rever a linguagem do texto apenas. A linguagem é um aspecto da revisão. A revisão é mais ampla que isso. Tá? Então, o desafio do professor é evitar que o aluno faça a revisão pela revisão. Às vezes ocorrerá, gente, nós estamos trabalhando com adolescentes, e nenhum de nós é santo milagroso, nem santo expedito. Às vezes haverá. Mas é o nosso trabalho tentar evitar isso. E tentar ajudar o aluno a descobrir suas qualidades e seus defeitos. A escola, muitas vezes, mostra mais qualidade. Vamos lembrar. Eu morro de dó agora, né? Porque o aluno, ele é aquele escritor que de cara tem um leitor crítico, gente, desde os 11 anos. Ele escreve já para um leitor crítico. Então, vamos também mostrar os problemas e vamos também sempre lembrar de alguma qualidade que ele tem. Senão ele desanima. E eu não estou querendo que a gente passe a mão, não. Eu nunca fui de passar a mão. Mas ache alguma qualidade. Privilegie alguma qualidade ao apontar os problemas. Meu Deus, tenho 3 minutos. Só a revisão pode ser individual, pode ser compartilhada, vocês estão lendo aí, e pode ser por amostragem. Eu adoro a revisão por amostragem, mas ela é lenta. Façam sempre que possível. Pode ser oral, pode ser na lousa, pode ser uma promoção, pode ser uma projeção, tá? E por que eu gosto? Porque ela permite que todo mundo participe e participe da detecção de problema, da solução, etc, 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 tá? Eu quero chegar nisso hoje.
a gente precisa lembrar, e eu adoro estar com vocês, porque eu me lembro do tempo que eu sou professora, que em português, ao contrário, assim, eu ensinei Revolução Francesa e todo mundo aprendeu o que é e tirou 10. Em português, nós trabalhamos com procedimentos. E principalmente em produção de textos, nós não podemos esperar que o desenvolvimento do aluno seja sempre um progresso que vai para frente. Nós não somos assim nos nossos textos. Às vezes a gente redige uma questão 5 vezes e quando a gente apresenta na prova, a gente fala, podia estar melhor. Então vamos lembrar disso. Seja para ter compreensão com o aluno, seja para ter compreensão com a gente mesma, né? A gente também é falível, né? Por último, estou terminando na hora, Rosângela, sejam muito bem-vindos ao Ângulo. Tenham um bom trabalho em 2025. E, para terminar, se vocês ainda tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente, não sei se a Rosângela é assessora de vocês. Não, né? Tem gente de todo quanto é lugar, né? Mas, assim, cada lugar tem um assessor. Entrem em contato com a assessora ou assessor e procurem a mim, ao Ricardo, a Leila, no Fale com o Autor. É um prazer falar com vocês, nós estamos à disposição, tá? E, enfim, sejam bem-vindos mesmo, tenham um bom trabalho. E quando ficarem com medo, lembra assim, a Marisa também teve medo quando ela viu a aula dela, que ela escreveu numerada. Ela falou, não vou dar conta. Depois dá tudo certo, tá bom? É verdade. Foi um prazer, gente. Obrigada. Lembrando que o Fale com o Autor fica em plural.net, portal pedagógico Ângulo, soluções pedagógicas, Fale com o Autor, né? Obrigada, Marisa, nós ficaríamos aqui ouvindo horas, né? Você falando a respeito da sua paixão pela língua portuguesa. Muito obrigada, viu? Eu sou bandeirosa, né Rosângela? Tá bom, um abraço, Rosângela, muito obrigada também. Obrigada também a vocês, professores, pela participação. E só um lembrete, não se esqueçam de responder a pesquisa de satisfação, para, inclusive, vocês receberem o certificado, tá? Então, muito obrigada, um excelente final de semana a todos. E até o próximo encontro. Até, tchau, tchau. Tchau, obrigada. Moderadora? Oi. Oi, tudo bem? Esqueci seu nome, perdão. É Rosângela. Dona Rosângela. A senhora vai ter outra turma ainda, né? Eu preciso dar uma olhadinha lá, que eu não... Eu acho que é depois da outra, ainda tem outra. Isso. Tá bom, se eu pedir para a senhora não para a gravação, tá? Não tem gravação. Tá bom, só vou colocar aqui o sala finalizada. Isso. Preciso compartilhar uma tela, alguma coisa? Acho que não, né? Saiba não. Tá bom, então. Tá? Obrigado. Muito obrigada. Imagina, qualquer coisa você chama no chat. Tá bom, obrigada.